Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Maciel e bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar aprendendo a fazer um tipo de vidro específico, que era uma dúvida de um aluno do nosso curso. Então vamos para a tela do computador e aprender um pouco mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui na tela do computador mostrando como fazer esse material em específico, tá? Era uma dúvida da aluna que ela mandou lá no grupo de suporte do curso. Então, se você quer aprender um pouco sobre modelagem, temos um curso específico de modelagem de móveis e objetos, tá? Lá a gente ensina do zero, para quem não sabe nada de 3ds Max, até para quem sabe já bastante coisa. Ensino lá algumas técnicas que eu uso para fazer modelagem, alguns parâmetros, assim por diante. Mas nesse específico, nessa dúvida específica dessa aluna, eu decidi gravar um vídeo aqui para o YouTube para ajudar bastante pessoas, tá? Então aqui a gente tem um vidro, né? Então, chama esse nome aqui que eu não vou saber pronunciar, mas é Fussing, não sei direito como pronuncia, mas enfim. Ele é basicamente o seguinte, um vidro liso, né? Ele tem uma parte lisa na parte superior aqui, polido. Porém, ou na parte inferior, ou ali no centro dele, ele tem esse craquelado, né? Onde ele faz esse efeito, onde você consegue verificar o que está... ter um certo transparência, né? Do que você consegue ver atrás, mas também tem esse craquelado aqui. Então, precisamos fazer esse tipo de referência, tá? Aqui eu já tinha feito esse vidro, ficou bem próximo, tá? Inclusive cor e tal, ficou bem próximo. Porém, nesse vídeo eu vou estar fazendo ali do zero para ensinar vocês, tá? O que acontece? Esse vidro, em específico, eu vou estar fazendo com Corona Physical Material. Lembrando que não são todos os coronas que já tem esse Corona Physical Material. Se eu não me engano, é a partir do 9 que ele tem, tá? Corona Physical Material. Então, eu vou ensinar dali da forma mais simples possível no Corona. E assim a gente pode ter um resultado legal. Então, eu vou criar aqui um material. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou estar usando o Slade para ficar mais fácil a exemplificação, tá? Então, aqui Slade. Vou criar aqui um Corona, certo? Physical Material. Criou aqui um material zerado. Então, vamos aplicar ele aqui. Eu vou fazer duas coisas nele aqui para a gente ter já um início aí legal aí para fazer. O que eu vou fazer? Primeiro, chegar na cor dele, tá? Então, eu vou puxar aqui no Base Color e vou colocar aqui, ó, Corona Color. Estou colocando Corona Color para ficar mais fácil de arrumar alguns parâmetros, tá? Eu poderia muito bem vir aqui e trocar a cor aqui direto. Porém, se eu trocar aqui direto, eu não consigo usar outros parâmetros que eu vou precisar mais pra frente, tá? Então, vamos tentar chegar mais próximo da tonalidade que a gente precisa, pra gente já ter uma noção aqui de cor. Mais ou menos, eu vou deixar um pouquinho mais saturado, um pouquinho mais claro e um pouquinho mais de, deixa eu ver, vermelho. Deixa eu ver, menos vermelho. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. A cor, não estou fazendo exatamente próximo, mas é a mais próxima possível aqui dessa cor. Com coisas transparentes é meio difícil pegar a cor específica nesse caso. Mas essa cor aqui ficou bem próxima. Vamos estar utilizando ela como referência. Agora a próxima coisa, eu preciso saber o noise, né? Então eu preciso saber o tamanho, mais ou menos, que eu quero cada pontinho desse daqui. Então eu vou usar um noise para isso, tá? Eu gosto de usar um noise nesses casos. Eu vou tirar por enquanto essa cor que eu coloquei no Base Color. Eu gosto de usar o noise no Base Color, tá? Para mim já ter uma noção do que está acontecendo antes de colocar. Aqui, ó, coloquei um noise. Então já meio que deu aqui para mim. Eu já vou reduzir a escala. Então nesse caso aqui, 1 ou 2, talvez. Só que o noise em padrão, ele vem esse degradê, né? Ele faz muito degradê. O que acontece? Esse degradê, para o que eu quero, como eu quero algo bem forte, né? Uma divisão entre as partes mais baixas e as partes mais altas bem forte, eu preciso que ela fique mais contrastada entre o branco e o preto. Então, para isso no noise, eu vou estar fazendo alteração aqui no low. Então, low, né? No caso, low. Aí eu tenho aqui right, né, no caso, e o low. No low, eu vou aumentando aqui. Então, por exemplo, 0.1, ó, já ficou um pouco mais contratado, 0.2 e tal. Eu sei que geralmente o mais contratado é entre 0.4
e 0,45 mais ou menos, tá vendo? Então fica bem marcado, tá? Só que aqui a gente consegue verificar que já tá um pouco grande, né? O que acontece? Você tem que pensar o seguinte, onde tá preto nesse caso é onde vai ficar mais baixo, e onde tá branco é onde vai ficar mais alto visualmente falando, né, no caso. Então é basicamente isso. Se eu for alterar aqui, eu posso alterar para fractal, já vai ter um pouquinho de diferença, e turbulência, né, que já vai ser muito mais. Eu vou deixar em fractal e vou reduzir mais ainda aqui a escala que a gente está querendo. Ó, vou reduzir mais 0,5. Ó, nesse tamanho aqui, eu acho que já vai ser o suficiente para mim. Vamos fazer um teste, né, nesse caso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, né, no caso, e transformar o Ruggins, no caso, em 0, tá? Para ficar bem reflexivo, tá? Vou deixar aqui, na cor aqui, base, eu vou colocar totalmente preto pra gente conseguir identificar, tá vendo? Ó, a gente consegue ver bem o reflexo agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse noise agora em bump, né? Base bump. Então, aqui eu já consigo ter uma noção aqui do que tá acontecendo, tá vendo? Então aqui ainda tá um pouco grande, só que eu acho que está invertido. Eu poderia inverter isso aqui. Eu acho que talvez se eu colocar... Deixa eu ver aqui. O branco aqui e o preto embaixo. Vamos ver se vai ficar melhor. Ó, ficou bem melhor, tá vendo? Então, ó, pode ver que o craqueladinho tá dando certo, ó, tá vendo? Tá ficando bem craqueladinho. Bem igual, bem parecido aqui com a nossa referência. Eu até poderia diminuir um pouco aqui a escala, talvez. Vamos ver aqui, 0,4. Ou 0,4. Que assim já tá o suficiente, tá tranquilo. Então já temos aqui a cor, né, no caso. Tá aqui. E já temos esse craquelado, vamos dizer assim. Próximo passo agora é eu ter uma transparência nesse vidro, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar a refração dele. Vou aumentar aqui para 1 a refração. Então ele ficou transparente. Então o que eu vou fazer? Por enquanto, para eu já conseguir ter uma noção mais ou menos do que eu estou fazendo, eu vou descer aqui e vou mexer aqui em Media Option, né, no caso. Colocar aqui uma espessura de uns 2 centímetros, que ele já vai ter mais ou menos aqui a alteração. E a gente já consegue ver aqui, a gente já consegue ter uma base aqui de como está ficando o vidro, né? Só que tem duas coisas aqui que está acontecendo. Uma é a cor, né, que a gente precisa ter a cor do vidro. E outra coisa também é que o craquelado ele tá por cima aqui no vidro. Então eu não posso ter esse craquelado em cima do vidro. Eu preciso que aqui em cima do vidro dê a impressão que ele está liso e não craquelado. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tentar definir mais ou menos a cor. Então eu vou puxar essa cor aqui que a gente fez para cá. Em Skater Color, né, no caso. E aqui eu vou colocar ela também aqui nesse de cima. Não vamos usar por enquanto, tá? Dessa forma, tá? Na verdade a gente não vai usar dessa forma em específico, mas é só pra gente já ter mais ou menos uma base, pra ver se a cor já tá bem próxima e tal. Pra gente ter essa noção. Beleza. Eu tenho já essa parte. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso daquela camada lisa de em cima. No Corona Physiocomatira, a gente tem uma nova função que foi criada foi colocada há pouco tempo em alguns Coronas, se eu não me engano, a partir do 9, que é esse Clear Coat, né, no caso, Clear Coat Layer. Então eu vou colocar aqui em Amount 1, e já vai ver que ela já vai dar uma impressão aqui de reflexo, né, aqui por cima. Só que ela tá tirando um pouco da cor e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor que a gente fez e colocar bem aqui em absorção. Ó. Aqui tá absorção, eu vou colocar ela aqui em absorção. Pra gente ver aqui no layer como tá ficando aqui, ó. Clear Coat Absorção, né? ABS aqui. Então vai ficar nessa ligação. Beleza, eu coloquei ali, eu vou tirar agora daqui desses dois aqui, tanto na absorção color quanto do skater color, daqui do Media Option, né? Volumetry Skater, né? Então vou tirar aqui. Você vai ver que ele vai ficar bem escuro, tá?
E vou também já zerar aqui, que a gente não vai mais usar ali. Então ele ficou bem escuro e não é isso que eu quero. Eu quero que fique na cor correta, tá? Nesse caso aqui eu preciso ajustar a cor. Para eu não mudar a tonalidade e tal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, puxar aqui e colocar um Corona Color Correction. E colocar lá de novo, né? No absorção. E aí eu vou tentar trabalhar aqui para deixar ali um pouco mais clara essa cor. Vou colocar aqui, ó, 3, 4, acho que 3 aqui. Já vai ser o suficiente, tá vendo? Então a gente já está chegando mais próximo aqui do que a gente está precisando. Aí nesse caso aqui eu vou aumentar um pouquinho a saturação no Color Correct para já ficar um pouquinho mais próximo do que eu preciso. Então aqui ele já está bem próximo já a cor. E aí você pode ver que deu uma aparência aqui por cima de que tem uma parte lisa por cima da parte craquelada, vamos dizer assim. Tá? Outra coisa também que eu vou mudar aqui vai ser o amount aqui do Clear Coat. Vou mudar aqui para 0,8 para deixar um pouquinho menos reflexivo. Então ele já vai me dando já a função que eu quero. E aí a gente já chegou próximo aqui do que a gente precisa. Tá? No caso dessa forma aqui, a gente consegue alterar a cor agora, nesse caso. Então, por exemplo, vamos colocar um vidro verde, por exemplo. Um verde escuro. Então ele já vai dar essa função assim, de ter uma certa transparência e também ter esse craquelado também por cima. E é mais ou menos isso, galera. Como vocês podem ver, funcionou legal, tá? É exatamente o que eu tinha feito aqui embaixo, tá? Eu faço esses passo a passo pra gente ir vendo se precisa alterar alguma coisa, se precisa melhorar alguma coisa. E aí, se caso você precisando, você pode ir diminuindo mais o amount. Só que você lembrando que quanto mais você vai diminuindo aqui, né, no caso, mais ele vai ficando daquela forma. Outra alteração também que eu faria seria jogar aqui no amount 0,8 mesmo. E aí, ao invés de alterar aqui no amount, eu alteraria aqui no IOR, tá? Então, para vidro, geralmente, eu uso 1.1, 1.2, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais colorido, né, no caso. Ele não absorve tanto ali a luz e tal. Então aí a gente consegue fazendo essas alterações. E aí é só mexer nesses pequenos parâmetros, você consegue ajustar um pouco melhor caso você precise, tá? Mas é basicamente isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo com mais amigos. Muito obrigado, falou e até a próxima.